Visão Geral. Oferecimento Rede Provectum. A garantia de um bom negócio sempre perto de você. Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Aqui, cada dia um assunto, cada dia aprendemos um pouco sobre determinado segmento da sociedade brasileira com pessoas experientes, verdadeiros mestres que passam por aqui. Hoje não é diferente. Dr. Luiz Augusto Passeri é o nosso convidado de hoje, especialista, mestre, doutor e livre docente em cirurgia bucomaxilofacial. Olha, vai ser uma entrevista sensacional, com toda certeza, porque a bagagem que tem o doutor Luiz aqui realmente é muito grande. Muito obrigado aqui pela presença. Prazer. Muito bom recebê-lo, viu, doutor? Prazer. Falar um pouquinho sobre essa matéria. Aliás, eu falei tanta coisa, professor e tal. O que é mais fácil, doutor? É ensinar ou aprender? Eu acho que ensinar é mais difícil. Ensinar é mais difícil? Ensinar é mais difícil. Você precisa aprender antes para depois ensinar. Olha aí, tá aí. Então tem que aprender antes para depois ensinar. Sem dúvida. É isso aí, doutor Luiz Augusto Passeri, professor e titular de cirurgia bucomaxilofacial da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, especialista, mestre, doutor e livre docente em cirurgia bucomaxilofacial, especialista em implantodontia, pós-doutorado em Dallas, nos Estados Unidos, de 90 a 92, professor visitante de Harvard School of Dental Medicine, de 2014 a 2015. Quando você terminou o curso em 92 em Dallas, 2 anos depois eu fui para Dallas para fazer a Copa do Mundo. Verdade. E lá fiquei por 40 dias em Dallas. Verdade. Cidade linda, né? Linda. Maravilhosa. Uma cidade muito bonita, muito moderna, muito arrumada, né? Muito boa. Passei umas 40 vezes na Elm Street ali, onde Kennedy foi assassinado, aquela coisa triste. Mas eu na oportunidade de 94, para mim Dallas era a cidade que tinha a mais bela arquitetura. Os prédios realmente de uma arquitetura, assim, uma beleza arquitetônica muito grande. Foi uma experiência muito legal. E tem um dos principais aeroportos em Fort Worth, né? Um dos principais aeroportos do mundo. Eu falo isso porque eu sou muito ligado à aviação, doutor. Sei. Então, eu adoro aeroporto, essa coisa toda. Doutor Luiz Passeri, o que é cirurgia ortognática? A cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia que vai corrigir as deformidades dentofaciais. O que é isso? São deformidades que vão atingir ao mesmo tempo a oclusão dental, os dentes, mau posicionamento das arcadas dentais e que gera uma alteração, uma deformidade na face. Visível, claramente visível. E essas alterações, elas são tridimensionais, como a face é tridimensional. Então, por exemplo, você tem alguns indivíduos que acho que é o que mais vem à mente, por exemplo, quando a mandíbula é muito para frente, o maxilar inferior é muito para frente. Então, que fica com o queixo, né? Muito à frente. Dando apelido como determinado jogador, ele... fulano queixada. Isso, exatamente, é isso mesmo. E isso também tem uma consequência, né? Que é uma consequência, vamos dizer aí, psicológica, social, às vezes, né? Porque esse tipo de apelido, essa própria imagem, às vezes assim, quando é um atleta, às vezes consagrado, isso não é um problema, mas isso numa criança... O Cássio, goleiro do Corinthians, está preocupado de ter aquele queixo para frente? Acho que não, acho que ele está mas ali bem sucedido. De uma cirurgia. Sem dúvida. O que se faz nessa cirurgia, doutor? Então, essa é uma cirurgia que ela combina a ortodontia e a cirurgia. Porque antes de você fazer a cirurgia, os dentes têm que ser posicionados corretamente. Ou seja, se você pegar um indivíduo que ou o maxilar superior está à frente, ou o maxilar superior está para trás, quer dizer, qualquer alteração, qualquer combinação que você pode ter assimetrias na face, esses dentes vão sofrer compensações, ele não vai estar no local original dele. Quer dizer, por pressão dos lábios, da bochecha, da língua, esses dentes assumiram posições erradas. Mas eles vão se adaptando e se moldando desde criancinha, não é isso? Isso, exatamente. É um problema de desenvolvimento. Então,
Antes de se fazer a cirurgia, é preciso que você acerte os dentes inferiores com a mandíbula, com o maxilar inferior, e os dentes superiores com o maxilar superior, com a maxila. Os superiores, me perdoe aí a ignorância, os superiores não tem muita coisa que fazer, os superiores eles são ali fixos, né? Porque o que mexe é a parte de baixo. Sim, mas o movimento não é o movimento do dente, né? É o movimento do osso. Né? Que a gente tem a articulação temporomandibular, a ATM, exatamente. Entendi. Que é o que vai dar a movimentação do conjunto. Mas o dente dentro do osso, ele está alterado. Quer dizer, é fácil você ver isso, mesmo lembrando alguns atletas famosos, você vai ver alguns que tem uma projeção, por exemplo, do dente superior muito à frente. Ronaldinho Gaúcho, né? Isso, por exemplo. Ronaldinho Fenômeno, isso, os dois. Exatamente. E você tem esses problemas, a gente está falando em relação, vamos dizer, antero-posterior, de estar à frente e estar atrás. Mas você tem também problemas verticais, por exemplo, que é essa questão do sorriso gengival. Então a pessoa sorri e aparece muita gengiva. Ou você tem o contrário, você tem aquele indivíduo, e nós podemos lembrar, por exemplo, o Rubinho Barrichello, que quando ele sorri não aparece dente. Que esse seria o contrário, seria uma deficiência vertical. Ele é muito lento, ele não abriu ainda, ele vai não aparecer. Deu tempo. Não deu tempo de abrir os lábios ainda. Tá novo, tá certo. Mas chega então, lá. Mas interessante, né? Eu vejo, você tocou num ponto muito interessante, eu vejo muitas pessoas quando sorriem, sobretudo essas artistas, essas pessoas que fazem aquele tratamento, colocam, acho que é aquela, não sei como é que é o nome daquilo. As lentes de contato. As lentes, isso, que fica aquela dentição perfeita, maravilhosa. E elas conseguem sorrir mostrando os dentes de cima e os de baixo, inferior e superior. Eu jamais consegui mostrar os de baixo. Sempre só mesmo uma parte, que eu sorri assim. Só aparece essa parte. Mas o sorriso ele varia muito de indivíduo para indivíduo, né? E mesmo assim, de homem para mulher, isso muda bastante realmente. Mas o normal, vamos dizer assim, ou convencional, é que no sorriso apareça os superiores, né? E até a linha da gengiva um pouquinho mais, 2 milímetros. Parte de cima. Na parte de cima. Quando isso começa a aparecer muito, que tem uma exposição muito grande, é o que a gente chama de sorriso gengival. Que aí já não é um aspecto tão agradável. Se corrige com cirurgia também? Se corrige com cirurgia. A gente consegue mobilizar, fazer uma osteotomia, que a gente chama, ou seja, corte do tecido ósseo. Cirurgias são todas intrabucais, são todas feitas por dentro da boca, não existe nenhuma cicatriz, não existe nada que vai ficar assim aparente na face. Então, esse maxilar, ele é solto, ele fica preso pela gengiva, pelo palato, né, pelo céu da boca, e aí você coloca ele mais para cima, você faz desgastes e coloca ele mais para cima. Então, aquele dente que estaria aparecendo muito depois da cirurgia, ele deixa de ficar tão exposto. E doutor, isso aí é uma cirurgia demorada, né? São demoradas, são cirurgia, anestesia geral. É uma cirurgia que o paciente ele é internado normalmente no dia da cirurgia. Essa cirurgia ela vai demorar, vamos dizer, de 2 horas quando a gente está mexendo em um dos maxilares, até 4 horas, 4 horas e meia quando a gente está mexendo nos 2 maxilares, e também a gente pode mexer no mento, no queixo isoladamente. É feito tudo de uma vez só. E a recuperação pós-operatória? Então, o paciente ele tem de 1 a 2 dias de hospitalização. Ele permanece no hospital, vamos dizer, à noite após a cirurgia, às vezes, em alguns casos, mais um dia. Essa imagem que a gente está vendo, por exemplo... o queixinho para frente ali, né? Então, mas aí é que às vezes a gente tem a ideia de que o queixo está para frente. É a mesma pessoa? É a mesma pessoa, o antes e depois. Foi você na esquerda, esquerda, a cirurgia? Isso, essa é uma paciente eu vou lá então, você vai me deixar mais bonito, porque ficou bem melhor, hein? E olha você vê, o que nós fizemos nela foi puxar a parte de cima para frente, quer dizer, o maxilar superior para frente. Não. Porque, na verdade, aquela distância que existe entre o queixo e o pescoço, ela é uma distância boa. Ela é uma distância, e quando você olha agora de frente, você percebe que essa área do lado do nariz, essa região paranasal que a gente chama, ela é meio afundada, ela é deficiente. Sim, mas ela ficou com o nariz um pouco mais aberto. Isso, então, quando a gente traz isso daí para frente, isso dá para controlar. Talvez tenha um pouco de posição. Se você olhar a foto esquerda, está um pouco mais abaixada, e na outra está um pouco mais levantada. Mas o que principalmente fez, elevou um pouco o nariz, preencheu o lábio, tá vendo? Olha aí. Ela é uma moça, mas isso principalmente, por exemplo, em paciente que já tem uma certa idade, isso rejuvenesce, porque isso preenche a face. Sem dúvida. Quer dizer,
E tem um outro ganho, que é o ganho da respiração. Isso que eu ia perguntar, porque a gente não pode pensar só na parte estética. O que é que traz de benefícios para o corpo? Isso, então vamos lá. Quando a gente põe tanto o maxilar superior e inferior na posição correta, o que a gente ganha? A gente vai ganhar uma mastigação mais eficiente, porque os dentes vão se tocar de forma correta, então essa mastigação é mais eficiente. Então a digestão é mais eficiente. Sim. Eu vou ter uma fonação melhor, porque eu não vou ter escapes, eu não vou ter aquelas palavras que às vezes você não consegue pronunciar porque a posição da língua, do lábio não se adaptam bem. Sim. E tal. Então eu tenho esse ganho de fonação. E a gente tem o ganho de respiração. Então imagina nesse caso, se eu levar a mandíbula, por exemplo, para trás, eu posso estar prejudicando a área de respiração. Mas se eu trago a parte de cima à frente, eu tenho um ganho de respiração, eu estou aumentando a área de respiração. Eu aumento a via aérea, então eu tenho também esse ganho. Desculpa, mas aí lá dentro da garganta dá um espaçamento maior também. Exatamente, porque isso vindo à frente, quer dizer, a área do nariz não modifica, a área nasal não modifica, mas o que a gente chama de via aérea superior, que pega a orofaringe, que a gente chama que é a garganta, que pega a própria faringe, isso tudo é tracionado à frente. Quando eu trago a mandíbula, o queixo à frente, eu tenho uma parte dessa musculatura que fica aqui embaixo da língua que é toda trazida para frente. E isso vai, então, entre aspas, aumentar esse tubo. Sim. Porque isso é um tubo, quer dizer, por onde está passando o ar. Então, uma coisa que era, vamos dizer, bastante estreita, bastante delgada, que mais fácil de colapsar, então dificultar a respiração e eu ter ronco, por exemplo, né? A apneia, que é a dificuldade de respiração. Quando isso vem para frente, quer dizer, eu tenho um ganho nisso daí, que é uma coisa muito importante. Nós vamos falar sobre isso aí também, que é importante. Agora, o que é mais comum? As pessoas terem uma protuberância no maxilar inferior ou ficar mais para trás, tipo Noel Rosas? Então, é mais comum a deficiência de mandíbula e está mais para trás. Mais para trás. É mais comum. A gente, quando a gente... existe uma classificação que a gente, muito antiga, de 1900 tal, que só levava em consideração essa questão anteroposterior, que a gente chama de classe 2, esse que tem a mandíbula para trás. E a gente chama de classe 3, esse que tem a mandíbula para frente. Então, o que a gente tem nessa situação? Nos classe 3, que a gente estava conversando antes, eles têm, em geral, mais deficiência de maxila do que excesso de mandíbula. Alguns casos combinados, mas poucos são só excesso de mandíbula. Alguns casos a gente corrige levando a maxila à frente e alguns casos a diferença é tão grande, como o exemplo do goleiro, no Cássio, que você tem que levar a maxila para frente e a mandíbula para trás ao mesmo tempo, porque a discrepância é muito grande. Agora, a mandíbula para trás, ela é muito mais frequente. Acontece que quando essa discrepância não é tão grande, ela não chama tanto atenção. Para a mulher não é uma coisa tão agressiva quanto a mandíbula para frente, então ela aceita mais, aí fica um rosto mais delicado. Mas para o homem, geralmente, é o que chama mais atenção essa deficiência. Então a correção é trazer a mandíbula para frente. E aí que a gente vai ter esse ganho, por exemplo, de respiração. Hoje com o doutor Luiz Passer, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aliás, doutor, certa vez eu estava narrando uma partida de futebol e teve um jogador que sofreu, né? Tomou um chute no rosto, foi para o hospital. Aí o repórter entrou, fulano de tal já foi examinado, o doutor bucomaxilo foi quem o atendeu. Aí passou. Aí, na era do WhatsApp, um ouvinte falou, mas bucomaxilo não é nome, né? É especialidade. Foi muito legal. Doutor, a pergunta que eu lhe fiz antes de sair para o intervalo, quem, na teoria, não tem que fazer nenhuma cirurgia de boca, nem o maxilar normal, nem para frente, nem para trás e tal, e ainda assim tem a apneia, pode-se fazer esse tipo de cirurgia? Pode sim. A técnica, ela está indicada para aquelas pessoas que já passaram por outros tipos de tratamento para apneia e ou não foi bem sucedido ou a pessoa não se adaptou àquele tratamento.
Um dos tratamentos mais efetivos é o CPAP, que é aquela máquina que fica com a máscara que nos coloca na UTI dormindo, né? Fica injetando ar, né, de forma contínua durante o sono. É na eletricidade, né? É sim. Parar a energia também. Você descobre que parou a energia quando de repente começa a roncar e ter apneia de novo. E voltou. Mas o que acontece é que, como muitas pessoas não se adaptam a isso, então, quer dizer, você tem a indicação da cirurgia. O que você faz nesse caso, você não desmonta essa mordida, essa oclusão. Você traz tanto o maxilar superior como o inferior para frente ao mesmo tempo. Então, a gente tem alguns estudos mostrando tanto a eficiência desse tratamento, né? Porque isso vai abrir a área, né, para a respiração, como ele não compromete esteticamente, porque a gente pensa que esse fato de trazer os dois maxilares ao mesmo tempo para frente vai comprometer esteticamente. Mas o que a gente percebe, e isso a gente tem estudo acompanhando pacientes que foram operados já em idade adulta, que esse avanço, claro, ele é feito dentro de um limite, mas é um avanço grande, às vezes até de 10 milímetros, tanto do superior como inferior, né, concomitante, que não compromete esteticamente. Porque também vem um pouquinho só, não é, não? E não é tudo que se avança em termos de arcada dentária que reflete no tecido mole. Quer dizer, você tem que pensar que quando eu avanço, por exemplo, os dentes superiores 10 milímetros, o lábio superior, ele não vai avançar 10 milímetros, porque o lábio, ele absorve um tanto disso. Essa imagem que a gente vê uma pessoa, vamos dizer, deitada, dormindo, e pela própria posição da língua, e aí você tem um outro fator ainda que é a obesidade, quer dizer, que auxilia a obliterar, a obstruir. Então a gente tem a apneia obstrutiva do sono, quer dizer, não permite a passagem de ar. Mas se a pessoa se deitar de lado? Então, realmente de lado, ela não vai ter o mesmo efeito, vai ser melhor. Mas as pessoas não conseguem, às vezes, se posicionar. Não tenha dúvida que a posição do sono também tem um efeito, mas isso não, as pessoas não conseguem permanecer o tempo todo. O indicado não é dormir de lado, aquela história de dormir de lado com o travesseiro no meio da perna, o travesseiro no braço, assim, é isso aí, indicado. Exato, é isso, né? Daria uma posição mais confortável e tal. Mas não é o que ocorre na prática, né? Quer dizer, então você realmente tem isso. E o que acontece é isso, quer dizer, esse tecido, ele começa a obstruir, o ar não passa, então a pessoa desperta. Porque o ronco, ele incomoda o vizinho, mas não incomoda o próprio, né? Tem muita gente que fala, eu não ronco nada, eu não ronco. Nunca ouvi. Sabe, né? Então, o que acontece é isso, é que ele começa a ter micro despertares, quer dizer, então esse sono não é um sono que repousa, que regenera. Sim. Quer dizer, ele está durante a manhã, ele está durante a tarde, sonolento. Exatamente. Existe relatos de acidentes, porque a pessoa perde concentração. Agora, uma pergunta que eu quero te fazer, bem objetiva. A apneia mata? Mata. Mata? Mata, não tenha dúvida que mata. Porque a apneia, quer dizer, além disso, vamos dizer, dos acidentes, vamos dizer agora na questão crônica, não vamos dizer nada de um trauma da questão aguda. Essa questão de você ter esses micro despertares, não ter essa recuperação, a tendência que você tenha nesses indivíduos mais hipertensão arterial, então a pressão alta, e essa pressão alta pode levar a complicações cardíacas, a complicações cerebrais, né? Você pode ter um AVC. Mas é uma sequência. É uma sequência. Não que o cara morreu, não que o cara dormiu e acordou morto, como diz um amigo meu, acordou morto. Não é isso, entendi. Porque, quer dizer, a concentração de gás carbônico que acontece na pessoa faz com que ela desperte. Quer dizer, como isso não está oxigenando, quer dizer, o próprio organismo reage e a pessoa desperta. Muito bem. Nós temos uma imagem aí, quando a gente falou do sorriso, que aparece a gengiva e tal, eu queria até pedir para nosso diretor de TV colocar essa imagem, para que as pessoas fiquem sabendo exatamente. Não, essa é uma outra, né? Não, essa também é do sorriso? E esse é um indivíduo que você vê lá. Olha aí. Olha lá, um sorriso gengival bastante importante, uma deficiência da mandíbula muito importante, que é problema respiratório também,
porque como a mandíbula estava muito para trás, isso daí é o indivíduo que desde criança é um respirador bucal. Ele respira pela boca porque o nariz não é efetivo. Entendi. Ele não. E aí, depois da cirurgia, quer dizer, você tem um avanço da mandíbula, você tem o maxilar superior colocado para cima, então veja como que aumenta aquela distância, aquela projeção, e aí você tem um rosto tudo, mais harmônico. Trás, sorriso, aí você numa cirurgia corrige tudo. É um procedimento único. Ficou ótimo, ficou perfeito. Ele deve ter te agradecido muito, hein? O mercado melhorou, segundo ele. Né? Com toda certeza. Doutor, e cirurgias assim, e correção de acidente, é o que o senhor faz também? Faço também. Isso aí, claro que quando você tem uma pessoa que não tem esse tipo de problema, aí de repente a correção é teoricamente mais fácil, embora o acidente pode mutilar muita coisa. Não tenha dúvida. O trauma, ele é bastante frequente. Ele, felizmente, ele reduziu um pouco nos acidentes automobilísticos por causa do cinto de segurança, do airbag, mas você tem ainda as pessoas que usam o banco de trás sem cinto de segurança. Esses dias mesmo, mês passado, a gente atendeu uma garota, uma adolescente na Unicamp, em que ela perdeu vários dentes, além da fratura da mandíbula, por causa disso, no banco de trás sem cinto de segurança. Então esse fica um alerta também, quer dizer, da necessidade, não só da obrigatoriedade, né, por lei, mas quer dizer, da consciência de que isso não importa a lei nesse caso, o que importa é o benefício que isso traz, né? E realmente, quando a gente tem o acidente, a gente não vai corrigir, por exemplo, se ele já tem uma deformidade, por exemplo, a mandíbula é pequena. Nós precisamos primeiro corrigir o trauma, né? Levar, fixar na posição original, ter uma consolidação dessa fratura, para ir numa segunda etapa fazer essa correção. Doutor Luiz, se uma criança, bem criança, sei lá, seus 3 anos, 4 anos, for fazer uma consulta contigo, nessa idade você já consegue detectar se ela é uma pessoa a ter esse tipo de problema no futuro? Olha, nessa idade bastante jovem já é possível, conforme o tipo de alteração, perceber algumas coisas, mas não é uma indicação para cirurgia nesse momento. A cirurgia, ela está indicada a partir do final do crescimento. Então, para as meninas, isso sempre é mais jovem, porque elas, né, encerram o crescimento antes. Então, já ao redor, às vezes, de 14, 15 anos é possível fazer a cirurgia. Mas nesse ínterim, nesse espaço de tempo que separa a detecção do problema até, de repente, a idade própria, não se pode fazer alguma coisa para que, de repente, ela não tenha que fazer a cirurgia? Pode. Alguns casos, por exemplo, como estimular o crescimento da mandíbula, como existe ortopedia facial, então os ortopedistas faciais que trabalham com isso então estimula o crescimento. E pode vir a evitar uma cirurgia, porque você consegue, né, com esse estímulo, corrigir. Outros casos, por exemplo, essa questão do sorriso gengival, que ele se agrava, né, no respirador bucal, como a gente conversou, se a gente tiver esse estímulo para a respiração bucal, tentar corrigir isso, pode vir, né, a corrigir isso daí e isso não evitar a cirurgia mais à frente. Entendi. Agora, alguns casos realmente não há como. Doutor, nós mastigamos errado? O brasileiro de uma maneira geral? Ou o ser humano de uma maneira geral? A gente tem muita adaptação, né? E como os alimentos se modificaram muito, né? Quer dizer, se você partir lá da caverna até hoje, quer dizer, nós partimos de um alimento sólido, cru, para um alimento hoje todo processado. Quer dizer, então nós estamos com mais facilidade, com mais ganho calórico e aí gerando obesidade. Quer dizer, hoje a gente tem mais obesidade do que fome, outra, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E nós estamos, e eu sempre digo que na verdade, a gente não come porque tem fome, a gente come porque é gostoso. É verdade. Então, e também hoje, com todo mundo trabalhando naquela correria, esses fast food da vida, essa coisa toda, então é uma coisa meio que desenfreada. Aliás, uma coisa que me intriga, e às vezes quando alguém me diz, olha, eu vou fazer um curso
na odontologia e tal, eu já falo, olha, mas procure outros caminhos aí na odontologia, porque cárie é uma coisa que não se vai ter mais para frente, hein? É difícil hoje, né? Com a água, com o flúor, com tudo. Reduziu muito, reduziu muito. O que a gente percebe que nós tivemos lá no passado uma geração de edentados, desdentados, né? Que usavam prótese total, a dentadura, quer dizer, isso daí foi passando, aí você tem um indivíduo já de uma outra geração mais à frente com muita restauração, com muita cárie, mas muito dente tratado, até chegar num ponto hoje que você tem realmente grande parcela da população que não tem cárie. Quer dizer, e isso o flúor foi fundamental. Sim. A higiene, os cuidados são fundamentais, mas se não fosse concomitantemente ter a ação do flúor, isso não teria acontecido. Uma coisa que eu já ouvi, deve ser uma bobagem imensa, né? E vamos tirar aqui a dúvida. Às vezes as pessoas falam, fulano tem um determinado problema porque o dente do siso não nasceu, empurrou, mexeu. O siso tem alguma coisa a ver com a posição do maxilar? Não, o dente do siso, que é o último molar, né? Ele é o terceiro molar, ele é um dente, já vamos dizer, que é o fim da evolução, né? Que é um dente que já você tem alguns indivíduos que já nem formam. O fato dele principalmente os desajuizados, né? Deve ser. O dente que fica lá dentro do osso, ele pode sofrer algumas alterações do folículo, da parte que gerou, e eu posso ter um cisto, eu posso ter um tumor. Então, quer dizer, isso precisa ser realmente acompanhado e caso isso apareça, isso tem que ser removido. O dente lá presente, ele pode gerar assim, uma reabsorção da raiz do segundo molar, do dente que está à frente, então também é uma indicação para remoção. Se ele tiver parcialmente erupcionado, parcialmente aparecendo na boca, às vezes é até pior, porque fica difícil a higienização. Eu vou ter uma bolsa onde eu posso ter um acúmulo de resto de alimento, de placa, então esse é o tipo de cuidado. Agora, que ele vai modificar a posição dos outros dentes, isso não é real. Muito bem. Esse nome é meio complicado para falar, né? Muitas pessoas se enrolam um pouquinho, né? É verdade, porque ele combina as áreas da especialidade, né? A boca, os maxilares e a face, né? Então fica uma palavra aí composta, parece aquelas palavras alemãs, né? Que juntam muitas coisas. Falando palavra alemã, uma vez estava passando assim até fiz questão de marcar o nome, não me lembro mais, o nome estava em Viena, eu vi uma palavra austríaca, tinha 20 letras e tinha uma composição ali, tinha uma hora que tinha 5, 6 só consoantes. tentei pronunciar, perdi o fôlego. A pessoa faz até mal, não sai. Mas doutor, eu acho que a gente encerrou o assunto aqui da apneia, que é uma coisa muito interessante, que as pessoas também têm muita curiosidade de saber. E só para a gente finalizar, é possível então fazer a cirurgia só puxando os dois maxilares para frente? Isso aí é uma coisa que não vai mudar nada na fisionomia da pessoa, nada disso? Ele altera a fisionomia, mas altera até positivamente em alguns casos, porque a gente tem a impressão que ele vai impactar negativamente. Muitas vezes não, porque às vezes a própria pessoa que tem apneia, ela também tem uma pequena deficiência, e é comum ter deficiência dos dois maxilares ao mesmo tempo. Então o fato dos dois virem à frente, quer dizer, é positivo, impacta positivamente. E o senhor acha, por exemplo, que todo mundo deveria fazer uma consulta para saber se tem o problema? Porque às vezes a olho nu a pessoa não enxerga, a outra pessoa não enxerga, e de repente pode ter um problema que de repente necessite de alguma, se fosse uma coisa tão simples, um carro, a gente diria de um reparo, de uma pequena funilaria. Eu acho que essa parte de prevenção, essa parte de um diagnóstico precoce, sempre é uma coisa favorável em qualquer área da saúde. Né? Então, se você tiver a disposição de procurar, de verificar o que está acontecendo, porque às vezes a própria criança não se queixa daquilo, ou o adulto, ele não se apercebe do problema, não busca, não sabe às vezes que existe solução para aquilo. E às vezes convive, e às vezes uma vida, às vezes até assim, insatisfeita com aquela aparência, sendo que isso pode ser corrigido. Isso, doutor, é detectado naquelas consultas periódicas que se faz ao dentista para ver se tem cárie, não, aquela coisa toda, ou é preciso se fazer uma consulta mais a miúde?
Olha, o clínico geral, ele nem sempre conhece. Claro que você tem hoje mais informação, então você tem, né, os colegas bem preparados para ver, e ele percebe também a alteração de face, da mordida principalmente. Eles têm bastante conhecimento, sabem indicar isso. Às vezes ele vai ser indicado, como é mais comum, para o ortodontista, e o ortodontista percebe que só a ortodontia não resolve aquele caso. Ou a ortodontia conseguiria arrumar o problema dental, mas não resolveria o problema de face. Então ele percebe a necessidade de ter o outro colega, o cirurgião bucomaxilo, associado no tratamento. Esse não é um tratamento que a gente faz isolado. O planejamento é um planejamento conjunto, né? Tem que ter uma conversa tanto do ortodontista como do cirurgião, os dois com o paciente, né, com o interessado, para se fazer um plano de tratamento, para ver aonde a gente vai chegar. Que problema que é isso, doutor? Então, esse é um paciente em que ele tem uma assimetria bastante importante. A gente vê um desvio, né, da mandíbula, do maxilar inferior para o lado direito, e isso é um tumor benigno, é uma lesão que ele tinha na articulação temporomandibular. Do lado esquerdo ou do lado esquerdo? Ele tem do esquerdo para empurrar para o lado direito. Exatamente. Então a gente até vê alguma coisa saliente ali perto da orelha. Percebe, exatamente, tem um volume ali, né? Isso. E aí, isso faz com que o lado esquerdo cresça mais e desvie para o lado direito. Então, essa tem uma cirurgia intrabucal para acertar os maxilares, quer dizer, a relação entre eles, e tem uma relação e uma cirurgia também da articulação para a remoção desse tumor, que felizmente é um tumor benigno, quer dizer, então isso vai à cura, né? Doutor, e quando acontece das pessoas às vezes terem, não por AVC, não, mas eu conheço pessoas que já tiveram paralisia parcial e temporal por um determinado tempo e ficam assim com a boca torta. O que é isso? Existe uma série de fatores que podem levar a essas paralisias faciais. Essas paralisias, às vezes, elas podem ter um caráter infeccioso por algum vírus, ela pode ter algum choque, alguma outra coisa. Algumas pessoas relatam questões térmicas, terem passado por alguma questão. Algumas algumas pessoas recuperam muito bem. A recuperação pode ser total. E algumas pessoas ficam com sequela, que fica, né, parcialmente mantida aquela paralisia. Isso é uma lesão, é uma alteração no nervo facial. A gente tem um nervo desse de cada lado da face, né, que vai atingir os músculos da face que dão movimentos, né, que dão. Então você vai ter uma paralisia que vai, às vezes, ter uma queda da pálpebra inferior, você vai perceber a asa do nariz um pouco abaixada, o canto da boca. E isso, desculpa, se isso aí for provocado por um AVC, por exemplo, não tem cirurgia que corrija? Não, porque aí é um problema central, quer dizer, aí não é um problema no nervo, exatamente, quer dizer, esse é um problema mais central. Aí não tem como... Se não houver uma recuperação dessa questão no cérebro, né? A questão realmente no sistema nervoso central, então aí você não vai ter. Agora, doutor, toda cirurgia, às vezes você vai fazer uma microcirurgia e tal, o médico sempre fala, cirurgia, sempre tem seu risco. É a mesma coisa que você diria. Não tenha dúvida. Toda cirurgia tem o seu risco. Esse é um procedimento invasivo, né? É lógico que... as coisas hoje são muito mais controladas. Antigamente, por exemplo, se tinha muito medo de anestesia, por exemplo, da anestesia geral. Sim. Hoje quantas vezes eu ouvi falar, fulano não voltou da anestesia? Não voltou da anestesia. Que significa que tinha morrido. Isso, exatamente. Então, veja só, isso é um procedimento muito mais seguro. Hoje, a gente consegue operar durante a cirurgia, por exemplo, a pressão do paciente muito mais baixa, mantendo uma pressão bastante baixa, então o sangramento é muito menor, então você tem muito menos riscos de perda sanguínea importante. Então isso viabilizou algumas cirurgias. Quer dizer, que coisas que não se podia fazer, que hoje você consegue fazer. E toda cirurgia que o senhor faz é no hospital? Essas cirurgias de face são todas no hospital. Elas têm que ser feitas sobre anestesia geral. O paciente, normalmente é internado no mesmo dia da cirurgia e ele permanece mais 1 ou 2 dias hospitalizado. Tá certo. E também
tem lá um instrumentador, o anestesista, auxiliar. A gente não consegue operar sozinho, né? Isso é sempre um procedimento de equipe. Então, uma cirurgia ortognática, a gente tem o cirurgião, mais 1 ou 2 auxiliares e mais um instrumentador, né? Que é quem passa pra gente, quem organiza a mesa, né, de instrumentos e viabiliza. Muito obrigado. Prazer. Muito competente, muito didático, né? Obrigado. Que é professor, né? Agradeço muito, agradecer o Carlão, dentista, meu amigo, que falou assim, nosso amigo. Leva o doutor Luiz Pássaro que você vai ficar super satisfeito, e eu fiquei realmente. Muito obrigado. Viu? Obrigado, foi um prazer. É isso aí, falei aqui com o doutor Luiz Augusto Pássaro, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Espero que vocês tenham tirado aí algumas dúvidas, espero que vocês tenham se enriquecido um pouquinho aqui, claro, como que disse o nosso querido doutor Luiz, tá bom? Saúde, paz, alegria e muita sorte, eu volto às 7h05 da noite. Tchau.